Perfeito. Queridos, vamos começar, então. Tem um textinho que eu fiz para nós, para a nossa abertura. Gostaria de ler para vocês, mas vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntar, para comentar alguma coisa, tá? Estejam bem à vontade. Minha casa é a casa de vocês, né? Boa noite a todas, todos e todos. Sou Pati Raffo, para quem não me conhecia ainda, e vou coordenar este núcleo de estudos Psicanálise e Gênero, que dei o nome de Judith Butler, em homenagem a essa filósofa que tanto trabalhou com as questões de gênero. Esta noite, estamos inaugurando os trabalhos do núcleo e, antes de mais nada, quero conversar com vocês sobre como serão as nossas atividades. Pensei este núcleo como uma reunião de pesquisadores estudando juntos. Portanto, espero não ser a única a trazer conhecimentos, mas desde já quero incentivá-los a fazer deste espaço seu palco para apresentar trabalhos, seja na forma de palestras, mesas redondas, rodas de conversa, entrevistas. Para tal, organizei nossos encontros da seguinte forma: as reuniões serão quinzenais. Terão um espaço de debate de temas da atualidade, uma conversa que aconteceu durante a semana, que a gente queira colocar alguns pontos, né, que a gente queira discutir. E após um estudo dirigido por mim ou por vocês. Para isso, né, como vai acontecer? Nos dias seguintes do encontro, eu irei esperar que vocês me enviem suas propostas de textos ou atividades e ficarei nessa espera até a próxima terça-feira, onde não haveria encontro, quando entrarei em contato escolhendo qual será a apresentação daquela quinzena. Quem foi escolhido, que ordem que vai ser apresentado os trabalhos, né? Agendando se houver mais de uma pessoa interessada em apresentar. Mas, né, a gente sabe como é a vida. Caso não houver nenhuma inscrição, eu mesma indicarei nessa terça-feira, que a gente não se encontra, um texto para todos nós lermos nessa semana que se passa e discutirmos na outra semana, então, na terça-feira, na quinzena, né? Eu acho que fica bom, assim, gente, porque dá tempo de vocês se programarem, caso vocês tenham interesse, alguma coisa que vocês viram, alguma notícia, um livro que vocês estão lendo, um artigo, né? Alguma coisa que disparou em vocês a vontade de trabalhar, né? De pesquisar, de conversar conosco, né? Então, vocês têm tempo, têm uma semana para fazer esse pensamento consigo mesmo, se tem interesse, apresentam para mim, né, a proposta, não precisa estar pronto o trabalho ainda, mas só apresenta a proposta: olha, eu queria falar de tal e tal coisa, li um artigo de tal pessoa, queria discutir, beleza, tá? É assim. Não precisa nada formatado, não quero nenhum texto na BNT, não quero nada desse tipo, tá? Só vocês tenham tal coisa para apresentar, né? Gostaria de estar apresentando. Só um pouquinho aqui. Consegui colocar a pessoa para dentro. Assim. Mas então, como eu estava falando, ficarem bem livres
nessa informação para mim, né? Não precisa fazer um PPT para mostrar. Quem quiser fazer um PowerPoint, quiser trazer uma apresentação mais, né, visualmente mais apelativa, pode, mas não é necessário. Quem quiser só fazer um bate-papo, assim, né, quiser trazer um texto, pode. Tá, o áudio está muito baixo, Bel. Deixa eu ver se eu aumento. Para mim tá ok. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Tá. Bom, então funcionaria dessa forma. Tem uma semana para pensar se quer apresentar, né? Fala comigo, eu digo ok, pode apresentar, ou na próxima vez, né? Pode apresentar. E daí tem mais uma semana para trabalhar no texto e tudo, até aquela quinzena e nossa reunião, nosso encontro. Também estou aproveitando hoje para quebrarmos o gelo e entrarmos nesse assunto. Para tanto, separei alguns termos para explicar e debater entre nós. Não sei se vocês conseguiram entender até agora a proposta. Ok. Há um senso comum de que sexo e gênero são coisas iguais, provindas da natureza, transcendentais, ahistóricas, imutáveis, algo dado por Deus, que nos dividiu em homens e mulheres, uma dicotomia, um binarismo perfeito. No entanto, aqui já temos alguns dissensos. O sexo é falado enquanto características anatômicas, o sexo biológico, de nascença. O gênero, como veremos adiante, trata-se de uma performance, um sentimento de pertença, que se dá na cultura e pela cultura. Mas vamos complicar. O binarismo homem-mulher nem sempre existiu. Na antiguidade, na Grécia ou no Império Romano, a ideia circulante é que havia um único sexo, o masculino, símbolo da perfeição e plenitude do ser humano. O indivíduo feminino era tido como aquele que, no ser gestado, não recebeu o calor suficiente de sua mãe e não pôde se desenvolver suficientemente. Seus órgãos sexuais ficaram, assim, retidos dentro do corpo. Olha que visão. Isto levou a toda uma visão de inferioridade sobre a mulher. Nós éramos vistas como aquele sexo incompleto, aquele sexo imperfeito, que não tinha chegado no topo, né, na excelência. Foi somente com o avanço das ciências na Idade Moderna e as lutas das proto-feministas por direitos após a Revolução Francesa que foi criado a antítese homem-mulher, ou seja, algo bem novo. O patriarcado, apesar de reconhecer o outro sexo, manteve-o subalternizado, em posição de submissão frente ao sexo masculino, tido como aquele que era capaz de exercício pleno da razão e, portanto, de atuar em sociedade. À mulher cabiam os afazeres domésticos, tidos como desimportantes, simplórios, e para os quais não havia compensação econômica. Tal era o estado da arte na era vitoriana. Quando nos encontramos com um caro médico neurologista
que iria fundar nossa disciplina. Sigmund Freud foi, em partes, revolucionário e reacionário, machista e feminista. Seu legado é potente ainda hoje, mesmo precisando de atualizações. Mas antes, voltemos à biologia um instante. Dissemos no início dessa preleção que há o sexo masculino e feminino, como se entende hoje. Enganamos a nós mesmos. Já ouviram falar das pessoas intersexo? Precisamente. Sujeitos que nascem com características cruzadas entre o feminino e o masculino, na anatomia, nos hormônios ou geneticamente. Eis que a natureza não nos deu dois sexos, mas mais de 150 combinações possíveis. Estas pessoas sofrem violências terríveis. Já no nascimento, os médicos sugerem aos pais que se façam cirurgias para corrigir a genitália externa. Assim, sem que a pessoa em questão possa consentir ou não, pois trata-se de um bebê. Essas cirurgias geralmente levam o sexo a se conformar com o feminino. E agora o que é incrível, gente, por quê, né? Pois é mais fácil e funcional. É o que dizem os médicos. Resultam, muitas vezes, sequelas orgânicas, problemas de retenção da urina, né? Problemas de dores, mas também mentais, desses procedimentos, dentre os quais a esterilidade. Agora que esclarecemos isso, podemos contemplar que o binarismo homem-mulher é uma falácia, uma simplificação artificial imposta para dividir a humanidade em lados complementares e induzir a cis-heterossexualidade. Nos tempos de Freud, muito antes de Monnet, Stoller e outros estudiosos, a sexualidade era um conjunto que carregava entremeados a orientação sexual e a identidade de gênero. Assim, para ele, nada mais normal do que um homem gay ser afeminado e uma mulher lésbica ser masculinizada. Termos como bissexualidade psíquica significavam, ao mesmo tempo que desejo por ambos os sexos, também identificação com ambos os sexos. Já em nossos tempos, esses termos são cunhados para delimitar dois processos distintos. A orientação sexual se configura pelo meu desejo, minha atração sexual pelo sexo oposto. Heterossexualidade pelo mesmo sexo, heterossexualidade pelo sexo oposto, né, desculpa, e pelo mesmo sexo, homossexualidade. Ou por ambos, bissexualidade. Já a identidade de gênero trata-se da minha posição enquanto ser um gênero, conforme o sexo que eu nasci, cissexual, ou ser um gênero diferente ao que nasci, portanto, transicionar, transexual. Para complicar mais um pouco, temos o transexual binário, que é mulher trans ou homem trans, conforme a identidade que assume, ou não binário, quando não se enquadra completamente
como um polo ou outro. Os não binários podem ser ambos os gêneros, transitar entre eles, ser nenhum deles, ou ser combinações. Então, vemos que em gêneros, não só em sexos, mas em gêneros, também há muito, muito. Vejam quanta diversidade possível, como é complexa a sexualidade humana. Freud nos disse que todos nós começamos a vida com a amplitude que irá chamar de perverso polimorfo. Combinamos no mesmo ser a atividade e a passividade. Retiramos prazer de diversas zonas erógenas parciais. Então passamos pelo Édipo. E, segundo seus escritos, seria aí que o processo finalmente estabilizaria uma identificação e um desejo. A análise do bom médico deste processo faz uma vinculação normativa entre sexo, gênero e desejo. Quero ser como meu pai, então preciso querer uma mulher como minha mãe. Como deixamos, ou não, para trás o Édipo negativo? Já ouviram falar? Esse Édipo negativo, ele é a sombra, o oposto do Édipo normal, o Édipo positivo. Então, se o Édipo positivo de um garoto é amar a mãe e querer ser como o pai, um Édipo negativo é o contrário, é amar o pai e querer ser como a mãe. Na teoria, nós passamos pelos dois processos quando somos crianças, quando estamos jovens. Como é que nós escolhemos, ou como nos escolhe, né, o gênero e o desejo? Onde fica retida a nossa bissexualidade? Não podemos deixar de frisar o papel incessante e reiterativo da cis-heteronorma através dos gestos dos pais, seja no modelo, seja na educação, e do restante da sociedade, pelos meios de comunicação, pela família estendida, pelos amiguinhos e colegas. Quem nunca escutou, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menino. E das mais diferentes bocas, entre crianças, com adultos, na televisão, os papéis se reiteram. E daí eu pergunto para vocês, mas o que significa ser normal? Por que vinculamos isto à saúde? Mais especificamente, à saúde mental. Mesmo que o mito da degenerescência, lá da época de Freud, tendo já sido refutado pela medicina. Por que vemos necessidade de enquadrar homossexuais como perversos e transexuais como psicóticos? O que nos diz o CID-11 ou o DSM-5? Por que, então, tantos eminentes psicanalistas insistem nessas classificações? E se não se trata de distúrbio, como atender estes analisandos na clínica? Que demandas eles trazem? O que devo conhecer? Que posição devo manter? Eu espero que essas e outras perguntas circulem aqui e que se produza nesse espaço conhecimento hibridizado, atualizado, insurgente.
Gente, esse foi a nossa abertura. Este é a minha convocação a vocês. E eu agradeço vocês terem sustentado essa apresentação comigo. Eu agradeço demais a presença de vocês todos. Queria escutar de vocês o impacto dessas palavras, o que ficou de dúvida, o que ficou de interesse, o que bateu aí vocês querem trazer para cá. Ô, Paty, eu acho que a gente tem que. Você falou, né? Mas, assim, a gente já entende a diferença entre gênero, né? E a questão do sexo. Eu acho que é aí que mora toda a questão da clínica, né? Eu acho que entender o que é sexo biológico, né? E o que é gênero. Uma coisa é o biológico, outra coisa é uma coisa construída pela sociedade, pela cultura, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente vai ter que pegar bastante, né, nessa discussão. O que vocês pensam? Que eu acho que a gente entender esse ponto. Eu ia. Desculpa, Bruno, pode continuar. Pode falar, Kim, pode falar. Não, então, eu estava pensando aqui, qual que era, tem uma, pela tua apresentação, a gente vai pesquisar algo sobre o tema, então não tem uma base específica, assim, um material específico, além do que tu colocou lá no grupo, claro. Tu colocou um monte lá, né? Eu ainda não consegui abrir, né? Mas eu vou abrir, vou ler. E eu também tenho a base da aula, né, que a gente teve. E depois eu não me aprofundei mais, porque é bem delicado, né? Assim, compreender com qual que é o gênero que a pessoa se identifica, né? Não só o biológico. E tem a questão do trans também, que ele passa por um processo que é muito complexo, também delicado. Né? O que envolve essa tomada de decisão, né, por trás de tudo. Então, mas eu acho que é isso, eu entendi, assim, a proposta. E é muito bacana. Fica toda hora escuro aqui pra vocês, a minha imagem tá aparecendo, Paty? Aí eu não consigo regular esse telefone. Eu vou ter que mexer aqui pra ver como que é isso. Mas que doideira. Obrigada, Bru, obrigada, Kim. Queria escutar dos outros o que vocês tiraram dessa primeira conversa que a gente teve, se gostaram e o que chamou a atenção de vocês, se tem alguma das coisas que eu falei que já suscitou aí perguntinhas e coisas, quero pesquisar mais sobre isso, quero que traga mais coisas sobre tal assunto. Eu acho até legal a gente falar, né, sobre o que cada um entende desse assunto, até para a gente, na hora de escolher um tema para trazer, às vezes fazer assim, não sei se eu levo isso ou se eu levo aquilo, para saber também ter uma média, né, do que as pessoas já pensam sobre o assunto, né, Paty? Para mim, eu acho que pegou muito também a questão do Édipo, de pensar nessa subjetividade, né, de como. Porque, obviamente, né, o heterossexual, ele vai ter essa passagem no Édipo, vai ter toda essa vivência ali de exemplos que ele vai ter até nas suas relações, né, que ele tem os exemplos, ele tem os modelos, né, que ele vai seguir. Então, como sujeito transexual, sujeito homossexual, ele vai passar por isso e depois ele vai crescendo sem ter esses modelos, né? Então, sem ter essas vivências ali, então, ele não tem um pai que vai ensinar como amar, uma mãe que vai ensinar como amar, então ele vai ter que se descobrir sozinho. Então, isso é algo que me pegou na hora que tu começou também a falar sobre isso, é algo que me pegou bastante, pensar nessa subjetividade, como que ele vai passar, e além do Édipo, como é esse crescer dele, né, sem ter os exemplos, sem ter quem ensine ele a amar, né, então que não que um pai e uma mãe ensina corretamente como amar, né? Mas isso me pegou, assim.
Gostei muito. Obrigada pela participação, Dani. Acho bem importante, sim. É um tópico que é muito debatido. Vocês vão encontrar bastante material sobre essa fase do complexo de Édipo. Tem muita coisa, dá para estudar bastante, tem bastante assunto para a gente lidar. Ô, Paty, essa questão do complexo de Édipo entra muito já na questão do gênero, né? Igual o Daniel falou que sobre a gente, por exemplo, ter o exemplo, né? Do pai, da mãe, como que é uma relação homoafetiva. Eu sou homossexual, e a gente, como fala, a sociedade é formulada para a pessoa heterossexual, né? A gente, eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu já via meus amiguinhos, sabe, quem interessa pro fulano, não sei o que, pro ciclano, e a gente fica naquele lugar de tipo assim, será que eu vou desejar e vou ser desejado alguma hora? Será que eu vou ter lugar nesse mundo? Sabe? Acho que quem tem essa vivência, como fala, LGBT, sabe como que isso atravessa a gente de uma forma, porque também não existe homem e mulher. Quando a gente é dissidente, né, eu falo assim, a gente não segue essa norma. Para ser homem, você precisa agir assim, mulher agir assim. A gente não tem essa referência e a gente tem que criar uma referência. E isso não existe hoje em dia. Acho que a questão maior de debater isso é quando você receber uma pessoa que é homossexual, transexual ou não binária dentro do teu consultório, né, dentro dessas variações, ser ético, né? Como será que eu conduzo isso aqui? Será que eu vou tentar usar as mesmas fórmulas que o mundo produziu, tipo, dentro da heteronormatividade para trazer esse tratamento? Como é que eu vou lidar com essa subjetividade, né? Ah, eu sou uma pessoa trans, mas não necessariamente porque eu sou um homem e me transformo numa mulher, eu automaticamente tenho que continuar gostando, gostar de homem, porque eu sou uma mulher, eu gosto de homem. Eu posso ser uma mulher trans e gostar de mulher. Então, assim, uma coisa não quer dizer a outra. E eu já vi muita confusão, sabe? Eu tive uma amiga minha que foi para terapia, ela é trans, e aí a pessoa que estava lá tinha uns preparos imensos e começou a culpar a esposa dela, porque ela é uma mulher trans, né? Ela era um homem, daí ela transicionou, e aí a esposa continuou com ela assim mesmo. Não foi uma questão para a esposa, né? E aí a psicóloga começou a falar que a culpa era da esposa dela, que, olha, a falta de ética, né? Que a esposa era a culpa era da esposa, que a esposa não fez o papel de gênero que tinha que ter feito. Sabe umas questões assim, sem pé, sem cabeça? Então, eu não achava que a gente ia deparar com um treco desse assim na clínica, e vai. E tem muita coisa de religião misturada, muita questão de crença limitante, assim mesmo. Você vê que o povo acredita em umas coisas. Acho que a gente tem que mistificar o que é gênero, né? O que é construído, o que é sexo, o que é biológico, o que está no DNA, se isso modifica ou não, né, a relação na sociedade com o outro, se isso vai influenciar na hora como fala, da clínica mesmo, né? E acho que a gente precisa pegar nesses temas que a gente vê que tem muita confusão, né? Tem muita confusão. Por isso, até no texto eu trouxe para vocês uma tentativa de começar o assunto, né? Separando orientação sexual de identidade de gênero, né? Isso é importante demais, gente, demais. Então, ser trans, por exemplo, ser um homem trans, não quer dizer que você vai procurar uma mulher. Né? O meu cunhado é um homem trans e está casado com um homem, né? Uma relação homoafetiva, né? São dois homens. Então, uma coisa não está linkada na outra. São dois processos diferentes dentro da sexualidade, né? Mas dois processos diferentes, a identificação e o desejo, né? Uma coisa necessariamente não está atrelada na outra. Então, eu tentei deixar isso o mais claro possível para vocês terem um ponto de partida,
né? Um ponto de partida para pensar no assunto, porque tem muita confusão na sociedade, é muito misturado, né? E apesar de terem muitos pesquisadores, muitos sexólogos, muitos sociólogos, né, e psicanalistas também, estudando a sexualidade humana, apesar disso tudo, o senso comum é muito misturado, né? Então, quando a gente começa a estudar isso e a gente não tem base ainda, não leu muitos textos a respeito, a gente entra todo errado nisso, né? A gente entra misturando tudo, fazendo uma grande salada de frutas que não é legal, né? E depois vai ocasionar coisas que nem o Bru falou, né? De ter preconceito, de ter noções completamente equivocadas na hora de você lidar na clínica com alguém. E isso a gente não pode se permitir, né? Porque a gente, por vezes, é a última cordinha ali, né, daquela pessoa, mediante muitas violências que essa pessoa passou pela vida ou está passando ainda, né? Então, a gente não pode acrescentar mais bagagem nisso. A gente não pode pesar mais nessa pessoa que já vem muito ferida, né? Muito vulnerável, essa é a palavra. São populações vulnerabilizadas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na clínica com essas pessoas. E por isso eu acho que o nosso núcleo aqui é muito importante. Paty, você fala até da questão da psicose, né, da pessoa trans ser psicótica. O Freud cometeu esse erro lá atrás, né, de meio que botar a transexualidade como se fosse uma psicose, mas é uma psicose dentro da teoria da perversão, né, que fala que a pessoa ela nega, vamos falar, ela cria uma realidade, né? Vamos falar assim, ela não, a regra é homem e mulher. Ele partiu disso, por isso que é um equívoco, né? Ele na época, quer dizer, ele já fez um baita avanço em teorizar um monte de coisa, mas na época dele, da questão social que estava inserida, cultural, tudo, não se falava em, vamos falar, pessoas não binárias, pessoas agêneras, pessoas, porque não necessariamente você vai ser feminino ou masculino, você vai. Porque quando a gente fala assim, é uma questão cultural. Porque a gente, nenhuma menina ou nenhum menino nasce assim, gente, ó, eu nasci com um pênis, então eu sei como é que é ser um homem. Não. Alguém vai me falar para você, homem, você precisa agir assim, você precisa ser agressivo, você não pode chorar, você não pode isso. Para menina, você senta de perna fechada, não, seja amável, seja doce. Então, assim, é uma coisa aprendida. O gênero é isso, né? E aí a questão, que isso acho que é aí que ocorre o erro, né? De falar que é uma psicose, porque a partir da premissa, você perguntou o que é normal. Normatizou-se que existe dois sexos, né? É masculino e feminino, e qualquer fora dali é uma perversão, é uma coisa que tá, como fala, burlando a norma, e daí que entra a confusão, né? Acho que a gente entender que hoje a psicanálise já entende isso, né? Que existe mais expressões fora disso, ou às vezes a pessoa não se identifica com nada mesmo. Eu digo que às vezes é até um ato político, porque é dizer assim, eu, quanto mulher, não vou obedecer um homem, eu não vou para trás de um fogão, eu não vou vestir a roupa assim, assado, não sou obrigada a ser feminina, eu posso ser quem eu quiser, eu vou jogar futebol. É uma forma de rebelar, né? Falar, não, pera, eu não vou ficar aqui seguindo norma, é porque isso não é minha subjetividade. Eu acho que a psicanálise entra aí, né? Catar essa pessoa e falar, não, olha, tá tudo bem você fazer isso, não, isso aí, e contra isso não tem problema, é a sua subjetividade, a tua expressão, né? E a gente parar, né, de transformar o que é diferente, o que não segue a norma, como anormal. O que é normal? O que está dentro da norma, né? O que criaram. Não é uma coisa natural, ela é criada, né? Ela é artificial. Alguém criou aquilo para ser seguido. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Tem um discurso muito bom também do Banquete de Platão, se eu não me engano, que é do discurso do Aristófanes, agora eu não lembro qual deles, que fala, né, que na época deles, eles nasciam
não lembro agora o nome do termo, se é andrógeno, mas sei que eles nasciam com os dois sexos, né? E o Deus lá, o maior de todos, mandava cortar, e tipo, que nem a Rafa falou, né? Fazer uma cirurgia. E então deixar eles conforme o padrão, né? Conforme todos eram normais. Então é interessante pensar desse lado também, né? Da filosofia. Como na época deles também existia. Sim, pessoas intersexo possivelmente existem desde que nós nos conhecemos pela espécie humana, né? Essas mutações, né? Essa diversidade. Agora eu vou falar um biologocês com vocês. Essa diversidade de fenótipos, de genótipos, né? De características morfológicas, né? E características cromossômicas. Ela é parte da nossa espécie, né? Ela faz parte desde muito, muito tempo. Então, o que era visto como aberrações, né? Por esses povos antigos, né? Eles viam essas crianças como aberrantes, né? E faziam todo esse trabalho, né? Alguns povos matavam esses bebês, né? Outros faziam, como você disse, cirurgias, né? E a gente tem desde lá esse tratamento, né? Esse tratamento muito violento, né? Ainda, ao meu ver, assim, eu vejo como uma forma muito grave de, de autoritarismo, né? Porque como que o médico e a família vai decidir qual o gênero daquela criança, qual é o sexo que ela deve ter, né? Como? E muitas vezes depois, quando essa criança vai crescendo, né, ela vai se sentir justamente no gênero oposto ao da genitália dela, né? Então, muito complicado, muito difícil, né? Muito difícil de, de escutar os relatos dessas pessoas. Bem complicado. Boa noite, Ana. Olá, Oi, boa noite, Paty. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos, Paty. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Acho que eu já nem ia falar, não ia, Janaína, não. não, eu ia, e na hora que a Ana entrou, eu tenho muitas dúvidas em relação a esses assuntos. Eu trabalho na área da saúde há 20 anos, né? E atendo muitas pessoas, né? Que são. Eu não sei, eu sou antiga, como eu digo, eu conhecia o GLS, para mim estava ótimo, né? Era mais fácil de entender. Aí então entrou uns nomes novos, vamos dizer assim. Então eu fico muito confusa. E eu achei interessante a parte que ela falou de Édipo, como é que é? O contrário do Édipo. E eu leio bastante, estudo bastante, eu não tinha ainda chegado nessa parte. Então, para mim, foi uma coisa nova nessa conversa, achei bem interessante. Eu vi que vocês ficaram bem interessados pelo Édipo negativo, né? Ficaram bem interessados por esse conceito. E ele é muito interessante. E deixa a gente com essa pulguinha atrás da orelha. Se existem esses dois Édipos, né? Como é que a criança escolhe? Ou como é que se dá essa passagem, né? De uma coisa que é múltipla no começo, né? Para uma coisa que fica restrita. Como é que se dá esse mecanismo, né, que molda
a sexualidade dessa criança. E eu queria trazer uma coisinha a mais. Na época do Freud, né, se dizia que era nesse momento do Édipo, né, e da castração, que havia a escolha, né, que havia essa... Falar escolha Identificação, né, Paty? pode parecer ruim, porque É uma identificação, né? Que ele fala não com chega a ser masculino. uma escolha, né, Bruno? Aham. É algo que acontece a nível inconsciente na gente, né? É algo que se dá por trás dos panos, né? Mas, hoje em dia, se tem muito conceito de que tanto o gênero quanto a sexualidade são fluidos ao longo da vida, né? Que não há uma etapa onde isso congela, que, na verdade, a gente tem ainda, até o final dos nossos dias, né, tempo para elaborar de forma diferente isso lá dentro da gente. E, por vezes, acontece, né, um senhor de 60 anos que transiciona, ou que era hétero, né, se achava hétero, de repente se assume homo, né? Então, a sexualidade e a identidade de gênero, apesar dessa configuração que Freud nos deu lá nos seus livros, né? Hoje em dia se tem que é algo muito mais longo esse processo, né? Paty, até porque o Freud falava que o desejo ele é móvel, né? Ele não tem um objeto único. Então, isso pode incluir, inclusive, o desejo sexual com um sexo ou para o outro. Você pode, às vezes, um dia ter curiosidade de ou às vezes desejo por uma pessoa do mesmo sexo, fala, nossa, eu fiquei louca. Não, o desejo não é fixo, né? E outra coisa, tudo depende da situação, sabe, em que você vive, como que você viveu, quais são os seus conceitos de vida, como isso vai mudando, como a cultura vai te afetando ao longo da vida, né? Eu não sei se eu estou sendo claro, mas mais ou menos é nesse sentido do fato da gente não ter um objeto fixo, né? E isso, como fala, vai se manifestando ao longo da vida. Lógico, a pessoa acaba tendo preferência por algum tipo, né, de objeto. Mas aí é que entra a questão do gênero, que eu sempre gosto de provocar as pessoas. A gente atrai pelo genitália da pessoa ou a gente se atrai pela questão do ideal de gênero, que, por exemplo, o ideal de homem. Para homem, para mim, tem que ser isso, aquilo, não sei o quê, mas, tipo assim, aí você está se atraindo pelo ideal de homem que você gerou na tua mente, que homem tem que ser isso aqui, ou pela genitália que você está observando. Eu falo isso naquela questão, por exemplo, se um dia você encontrar uma mulher trans ou um homem trans, que seria uma pessoa que transicionou, né? Daí você tá numa balada e vê um homem lindo, você fala, nossa, que homem lindo, sei lá, vou ficar com ele. Mas aí ele ou ela vai falar, mas eu sou trans. Como isso impacta no teu desejo, sabe? Vocês já pensaram como isso? Você entende como a coisa assim? Eu acho que a gente tem que ir se colocando nesse lugar, porque quando o paciente chega, a gente entender, falar, nossa, pera, tem mais coisa aí que não tá, sabe? Que a gente precisa colocar nessa equação, saber o que é esse desejo, de onde que ele vem, se ele é vinculado ou não à cultura, ou que é normativo ou não. E às vezes você vê várias pessoas nessa ambivalência, nossa, eu vi uma mulher trans, principalmente homem, né, que tem um machismo envolvido, aquela mulher é linda, mas é trans, tipo, e daí? Você entende? Mas o ideal de mulher que ela te oferece não é o que você espera, vamos falar assim, é o que você olha para ela, você não sente desejo, então qual o problema? Né? Sim, pode ser um problema para algumas pessoas, tem a questão da genitália que é envolvida sim, para algum, mas essas questões que a gente vai ter que, sabe, tem que pensando, que é daí que sai o preconceito, né, da questão do gênero, somente pessoas trans, que você escuta muito, que, eu vou dar um exemplo, tem uma professora de educação física que não sei em qual estado, apanhou, assim, horrores, porque acharam que ela era uma mulher trans, e aí, como ela é uma mulher trans, ela pode apanhar, e o machismo aumenta, assim, se fosse uma mulher cis, deixa ela quieta, né, nada, mas como é uma mulher trans, o machismo se acha no direito de ir lá espancar aquela pessoa. Você entende que como a gente precisa debater essas coisas, como que isso ainda está muito, ainda existe preconceito, e ela era uma mulher cis, né, tipo, ela não era uma mulher trans, e só porque ela é uma mulher trans, ela merece apanhar, sabe, tipo, não tem lógico umas coisas dessas, então eu acho que a nossa obrigação aqui também é meio que criar essa consciência, né?
Com certeza, Bru. Eu espero que esse grupo, né, com os nossos estudos, conforme a gente vai tendo conhecimento, vai falando dos assuntos, que a gente vá perdendo, né, esses preconceitos, esse ranço que a gente tem com algumas coisas. E isso é muito gradual, gente. Tem coisas que eu achava péssimo há poucos anos atrás, e que lendo e me inteirando e conversando com pessoas, hoje a minha opinião é totalmente diferente, né? A gente evolui, a gente tem espaço para aprender, para, né, Convívio, Tati, que você falou uma melhorar. coisa importante, a se aproximar dessas pessoas, entender como elas pensam, como elas vivem, porque essas pessoas geralmente são apartadas da sociedade assim de cara, a gente não tem acesso. E a gente fica supondo que ela vai agir assim, porque tem aquele estereótipo. Ah, não vou ficar perto de uma pessoa que é trans, travesti. Ah, ela é barraqueira, eu não quero ficar perto. Ai, vai me, sabe? Isso são preconceitos que a gente precisa ir quebrando, sabe? Tentar. Que essas pessoas existem, elas estão aí e elas vão aparecer nos nossos consultórios, né? Deus quiser, eu quero mais é que apareça bastante, porque é um público que eu acho que, sabe, oferece muito para a psicanálise. A psicanálise ainda vai, tipo, precisa muito crescer nesse aspecto, sabe? De lidar com o outro como. É, não é o outro, eu vou falar, é igual, né? A gente que põe ele como outro, ele é um igual, né? Sim, sim. Isso é muito importante, muito importante. A gente vê na alteridade do outro, né? Alguém como nós, né? Alguém que no estofo lá dentro, né? Passou por tanta coisa parecida conosco, né? De tudo, ele é humano como nós, né? Então, nós temos aí uma grande bagagem de coisas muito parecidas, muito similares. E claro que, como singularidades que nós somos, nós vamos ter coisas que são só nossas, né? Nós vamos ter coisas que são individuais, né? Mas quanto que não temos de parecências, né? Mesmo sendo diferentes. Então, sim, a gente olhar para o outro com esse olhar. Eu não gosto muito de religião, gente, vocês vão notar isso, tá? Mas eu fui criada numa casa cristã, né? Então, esse olhar cristão, assim, né? De tu ver o outro como um irmão, como uma irmã, né? De tu acolher, né? O próximo, né? Então, acho isso muito importante. E se a gente vai fazer um trabalho em saúde, né? Que nem a Janaína falou, a gente precisa ter essa aproximação, né? Precisa tratar o outro com essa dignidade, com esse carinho, né? Porque quando a gente procura um serviço de saúde, é sinal que tem alguma coisa errada, que a gente está precisando de ajuda, né? Hoje, Naina, você trabalha com que área da saúde? Oi, eu trabalho na enfermagem. Eu trabalho numa emergência de um pronto-socorro. Então, eu recebo pessoas, homens, mulheres, trans, né, cis, de todos os estilos, tipos, né? E tratamos todos como iguais, né? Como devem ser tratados. Mas a gente vê, assim, que tem uma... nós temos, né, um atendimento lá onde chegam pessoas com uma vulnerabilidade social muito grande. Então, a gente já até conversou sobre isso, né, os colegas, que ali é a última instância para muitos deles, porque eles chegam espancados, o SAMU nos leva eles, né? Então, eles chegam muito machucados, a gente recebe, infelizmente, muitos estupros, né? A realidade é muito cruel. Eu estou bem na linha de frente, eu vejo o que acontece diariamente. Pessoas apanharem porque estavam de mãos dadas com namorados, né, numa festa, e aí apanham, chegam com a cabeça quebrada, né, com o rosto machucado. Mulheres travestis, que chamam, né, mulheres travestis muito machucadas,
muitas vezes chegam drogadas também, né, porque fazem uso da droga, daí uso do sexo para conseguir a droga. Então a realidade é muito dura e cruel. E a gente fica bem comovido, assim, sabe? Porque chegam para nós e a gente vê, poxa, olha o estado que o ser humano, né, chega assim. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar aquele acolhimento ali naquele momento, né? Então, existe muito, assim, a prática está acontecendo, né? A gente fala, a gente vê na televisão, ai, aconteceu uma coisa horrível, ai, um amigo meu, né? Só que, tipo assim, está acontecendo todos os dias, gente. Isso é fato. Aqui em Porto Alegre também, recentemente, teve uma reportagem de um Uber, aqui da Zona Sul, Zona Norte, que pegou um passageiro trans, ou uma mulher trans, agora não lembro, e espancou também. Aí foram pegar, assim, tava num estado deplorável. E também tem, Para nós, nossa, é horrível, né? Só de chegar lá. pensar já é horrível. Eu quero fazer esse trabalho quando eu começar a atender, eu ainda não atendo. Eu quero fazer trabalho social e atender, assim, esses casos bem de emergência, né? E para isso, né, ter conhecimento. E eu tenho um tio homossexual. Ele é homem, né? É um cara homossexual e quando ele foi contar pro meu avô, né, lá de 1940 e tanto, foi muito difícil para ele aceitar. O meu avô, um cara militar, né, já falecido. E a minha avó sempre muito acolhedora, né? Foi através da minha avó que o meu avô foi aceitando. Mas agora, assim, eu me lembrando, né, depois que o meu avô aceitou, eu lembro que o meu avô ainda tinha algumas implicâncias, né, com o meu tio. Então, agora, e depois que eu comecei a estudar psicanálise, que eu fui lembrando das coisas, né? Mas é o quanto ainda tem, né, de preconceito, assim, velado, e que é difícil as pessoas ir desmanchando esse pensamento de que é um humano como qualquer outro, que não precisa ser tratado diferente pela opção sexual, pela escolha. Mas é muito triste de ver isso, é muito triste mesmo. E assim, é tão absurdo que a sociedade ela normaliza as agressões. Passa que é normal outras pessoas serem agredidas por elas serem quem são. Normalizaram isso e todo mundo aplaude isso, que é um absurdo. A gente normaliza, acaba que normalizam. Trata isso normal. Né? Mulheres, gays, trans. É muito triste, assim. Muito. Verdade, Rafa. Eu vi uma entrevista gravada, alguma coisa lá dos anos 80, gente, que o repórter saía na rua e ia perguntando assim, né? Ah, mas se tem dois homens e tal, e isso, que aquilo, e as pessoas, mas tem que bater, tem que matar. As coisas assim que as pessoas falavam, assim, e estão falando para ser visto na televisão, gente. Então, se nesse aspecto, assim, a luz do dia, né, com todo mundo ali escutando o que essa pessoa vai falar depois, ela se autoriza a falar isso, imagina aqueles que estão ali escondidos, estão num beco de noite vendo, né, as pessoas passarem, estão num lugar com menos gente, né, estão escondidos. Imagina essas pessoas o que vão fazer. Né? É muito complicado o grau de violência que a gente tem. O Brasil continua sendo, né, pela 17ª vez consecutiva, o país que mais mata trans. Né? Então, é bem urgente políticas e, especialmente, eu acho que educação. E é uma coisa que a gente está vendo também, a misoginia aumentar, né? A agressão às mulheres. E isso está muito ligado à homofobia. Porque o que o homofóbico odeia no homem? Porque ele performa a feminilidade, né? Somente no homem, no homem gay ou vamos falar, na travesti. É como se abdicasse do privilégio de ser homem, né? De possuir o falo e ter
Então, isso é odiado. Então, não tem como falar assim, eu vou defender uma causa sem olhar para outra. E aí, já entra o racismo também, que é um negócio que vai já, igual fala, é tudo muito interligado, sabe? É igual, você vai, por exemplo, você pega uma mulher trans, negra, periférica, você entende como isso vai agravando? Não tem como uma coisa tirar, igual você falou a Janaína falou, lugar de vulnerabilidade. Que eu escuto muita gente assim, é só ir trabalhar, é só pegar e fazer. Não é bem assim. Não é, quantas pessoas trans você já viu tendo acesso que é médica, ou que ela é advogada, arquiteta, sei lá, qualquer coisa, você entendeu? Não existe. Então, assim, quando existem... Eu estava escutando uma discussão sobre cotas, né? Porque agora, daqui até em Minas, na minha cidade, vai ter cota para as pessoas trans. É uma reparação histórica. Quem pode ter acesso a esse lugar? Você entende? Que mulher trans você conhece que conseguiu terminar uma faculdade, homem trans? Eu acho que as mulheres trans ainda são mais... Tem a questão da passabilidade, né? Que é assim, a passabilidade é a pessoa que performa melhor um gênero. Por exemplo, ela virou uma mulher trans, que era um homem, virou uma mulher. E se ela não aparecer tanto homem, porque ela não passa, ela não tem essa passabilidade, então ela acaba sofrendo mais preconceito, né? E eu estou falando isso porque se essa mulher ela não performa tanto, isso aí que ela está fadada mesmo a não ter lugar nenhum na sociedade, né? E agora a gente pega a Duda Salebert, que ela não performa tanto, que é como fala, uma deputada, né? Ela sofre muita transfobia pelo fato dela, como fala, ter aquele gosto fenótipo, né, dela, que é... E por isso também tanto essa discussão sobre a hormonização, né, de crianças, é uma coisa que a gente precisa falar, que essa identificação, quando que é a hora certa, como é que hora que é como que essa criança vai ser tratada, como que é, né, porque existe primeiro a transição social, que é quando a criança, ela muda, né, de gênero, e tem a transição, que é a transição hormonal, né, que é uma outra hora, é a hora que os hormônios começam a agir, até porque essa criança crescer, olhar para o corpo dela e falar, nossa, eu podia às vezes ter bloqueado aqui, por exemplo, uma mulher trans, ela não ter tantos traços, mas isso aí também entra em outra questão. O que é ser mulher, né? É parecer feminina? É parecer isso? E aí a gente tem que desconstruir. Será que para ser mulher tem que ser toda, sabe, delicadinha, não sei o quê? É uma construção de gênero de novo, aí entra pro lado social. Então, assim, eu acho que essa discussão, se você começar a puxar um novelo, vai o pano inteiro. Ana, pode falar, querida. Oi, então, tô ouvindo aí vocês falar, mas né, ele citou aí a violência contra a mulher, né? E eu acredito que essa violência contra, né, os trans é meio cultural já, né? De uma sociedade machista, né? Dessa binarice que existe, né? Ou é homem ou é mulher. E eu acredito que vai muito também de uma falta de proteção institucional, porque veja bem, a violência contra a mulher surgiu aí uma lei, né? Que é a Lei Maria da Penha. Eu acredito que mais assim para frente, se vier uma pessoa que venha a ter sei lá, impor, né, uma lei mais rígida para essa violência contra os trans, eu acho que pode haver aí uma, né, melhora, vamos dizer assim, nessa parte de violência, né, contra os trans que a gente vê aí, que é bem, chega a liberar junto com a violência contra a mulher, né. E eu acho que é isso que está faltando um pouco também, é uma proteção institucional das políticas públicas também. Né? O que vocês acham? Ô, Paty, eu acho que a gente podia também colocar no estudo sobre como que o patriarcado funciona, né? Assim, acho que a gente começar lá do beabá, tipo, como é que ele funciona, como é que ele opera, né? Tipo, de onde que ele vem, o que que ele faz, por que que as coisas
o machismo ele é tão operante dentro dessa sociedade. Para a gente começar no beabá, daí a gente subir para entender a homofobia, para entender a transfobia, que é de base, né? Eu acho que a coisa vai dali, né? Eu acho que a gente, nesse sentido, eu acho legal. Boa, boa ideia. Eu acho bem bacana a gente estudar esse tema e se aprofundar um pouquinho nisso, assim. Acho que vai embasar bastante outras discussões, né? Ana, bem importante isso que tu trouxe, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo, gente, conversando sobre essas coisas, porque eu li já tanta coisa sobre isso, tem muito mais para ler. Então, eu teria tanta coisa para trazer para vocês aqui para a gente discutir, tanta coisa, sabe? Esse assunto da isso com calma, vamos ver isso dentro das nossas próximas reuniões, né? Eu agradeço demais, assim, a presença de vocês, de cada um de vocês, né? Para essa inauguração do núcleo. E vou esperar, se vocês quiserem, né, me procurar durante a semana para dizer algum texto que vocês gostariam de ler, ou que sugerir um texto que a gente leia em comum também, tá? Estejam bem à vontade para me procurar, tanto lá pelo núcleo quanto no meu pessoal, tá? Fiquem à vontade. E nos veremos daqui 15 dias, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham usufruído disso. Eu amei, Rafa. Parabéns. Que bom, que bom, que bom, que bom. Show de bola. Então, gente, ficamos por aqui e vou terminar aqui a nossa gravação, nos despedindo e desejando boa noite a todas, todos e todos vocês. Um bom descanso. Eu vou fazer uma foto, gente, faz um... Ó, vou fazer aqui, tipo um print. Ó, 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus, peraí. Eu sou de idade, gente. Pronto, deu. Deu certo. Deu certo. Boa noite, gente. Boa noite, eu tirei gente. uns prints do celular, depois eu mando. Tá bom. Boa noite.